Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a missionária Zelinha, da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, e que faz parte da missão Cariri para Cristo. Nós hoje vamos estar meditando na palavra de Deus que se encontra em Gênesis capítulo 22, os versos de 1 a 19, que tem por título, Deus põe Abraão à prova. Você já foi posto em prova pelo nosso Deus? Olha o que diz a palavra a respeito do título que nos foi dado. Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui. Então Deus disse, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arremou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados, fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando junto. Daí a pouco o menino disse, pai. Abraão respondeu, que foi, meu filho? Isaque perguntou, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo, Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele. O anjo disse, não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de o Senhor Deus dará o que for preciso. E por isso que até hoje o povo diz, na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse, por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram todos juntos para Beceba, onde Abraão ficou morando. Nós podemos dizer a respeito desse texto que Abraão passa no teste que Deus faz com ele. Porque Deus o põe à prova e ele foi aquele que ouviu a Deus em vez de ouvir ao seu próprio coração. Ele foi aquele que obedeceu à palavra de Deus em vez de ficar preso aos intentos do seu coração. Ele sabia que Deus tinha prometido que ia dar a ele uma grande nação, mas Deus o provou, verificando se ele verdadeiramente confiava em Deus ou ele confiava nas circunstâncias. A circunstância, por exemplo, seria dele. Agora que eu tenho filho, o único filho, que é Isaque, que Deus disse que é através dele que vai fazer uma grande nação, ou vai me dar uma grande nação, é através dele que eu vou ter muitos filhos. Quando Deus lhe pediu esse filho,
Se ele tivesse preso à sua própria vontade, aos seus próprios caprichos, ele ia dizer, isso eu não vou fazer não. Porque se sacrificar Isaac, como é que eu vou ser pai de uma grande nação? Mas Abraão não questionou a Deus. Quando ele lhe disse, oferece o teu filho, o teu único filho, o texto lido mostrou claramente que ele se levantou de madrugada, pegou o filho, pegou 2 criados, pegou um jumento, colocou a lenha sobre o jumento, pegou a faca, na outra linguagem diz um cutelo, chamou os criados e foram para o lugar onde Deus disse para ir sacrificar. Não era em qualquer lugar, mas Deus ia mostrar o lugar que ele deveria fazer o sacrifício. E ele foi. Então, depois de Abraão esperar muitos anos por um herdeiro, que Deus promete a ele aos 75 anos, e só 25 anos depois é que Isaac nasce, então Deus testa a fé que ele tinha e pede que abra mão daquilo que é mais precioso para ele, ou seja, que é seu filho. O que é precioso para você? O Senhor nos ensina em sua palavra que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e ter a convicção, como a palavra nos ensina, que as demais coisas o Senhor nos acrescentará. É assim que está escrito lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25 até o verso 34. Fala do suprimento das nossas necessidades e no verso 33 diz, buscar, pois, em primeiro lugar. E aí vem uma pergunta a você e a mim. Quem tem ocupado o primeiro lugar no teu, no meu, no nosso coração? Tem sido Deus ou tem sido outras coisas? E quando tudo estiver sobrando, é que se oferece algo a Deus. E se a gente for na leitura do mundo, como nunca nada vai sobrar, então nunca vamos estar oferecendo nada a Deus. Olha que o Senhor disse a Abraão, lá no capítulo 17, quando ele ainda se chamava Abraão, que ia fazer dele pai de uma grande nação. Mas chega no capítulo 22, ele já é pai desse filho, ou seja, de Isaac. Mas o Senhor agora lhe pede Isaac. E ele não mediu distância para levar o filho e oferecer em sacrifício. Veja que ele preparou o altar, ele colocou a lenha, ele enfaixou o menino, colocou em cima e pegou o cutelo para imolar. Quando o anjo do Senhor bradou e disse, não te faça isso, porque eu já recebi o sacrifício. Você já entregou algum sacrifício a Deus? Você já se colocou na dependência dele, dizendo a ele, eis-me aqui, Senhor? Você já deu ouvido à voz do Senhor em primeiro lugar? O Senhor disse que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino dele, a sua justiça, e ter a convicção que o que nós necessitamos, ele, o Senhor, vai acrescentar. A palavra nos diz em Provérbios 4:18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Como tem sido a sua caminhada? Você tem pensado nisto? Você tem se colocado na presença de Deus com o propósito de adorá-lo? Com o propósito de bendizer? Pois em Isaías 43:7, o Senhor diz que nos criou para a sua glória. No Salmo 150, verso 6, a palavra nos ensina que todo ser que respira, louve ao Senhor. A palavra nos ensina em 1 Coríntios 10:31, que tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus, pois diz o texto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Abraão, quando levou Isaac para sacrificá-lo, ele estava fazendo isso para a glória de Deus. Por isso que Deus diz a ele, vejo que você teme a Deus, que não me negou o seu próprio filho. Porque o anjo diz no verso 15, mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, eu juro pelo meu próprio nome, diz o Deus, o Senhor, diz Deus, o Senhor, soberano, todo-poderoso, que abençoarei você ricamente, farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou como os grãos de areia da praia do mar. Em Gênesis 12, verso 3, texto que eu já citei em outra reflexão, eu vou citar ele agora para que você veja o que Deus promete a Abraão, quando o convoca, ou o convida, ou o chama, para ele sair da sua terra. Olha, diz o texto dos versos de 1 a 3. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão, nessa época ele era Abraão, que só do capítulo 17 em diante é que ele passa a ser Abraão. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, e o seu nome será famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você,
eu abençoarei todos os povos do mundo, ou todos os povos da terra, ou todas as nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, se você e eu, que nos encontramos vivos hoje, somos benditos por causa da obediência de Abraão. Quando ainda era Abraão, saiu, ouviu a voz do Senhor, obedeceu a voz do Senhor, fez o que agradava ao Senhor, e o Senhor o abençoou. Então, se Abraão passa no teste, Deus diz para Abraão levar Isaac para a torre, ou para a terra de Moriá, ou para o monte Moriá, para o sacrificar. E Abraão não mede distância, se levanta, toma o filho, toma 2 criados, pega a lenha, pega o jumento, prepara o jumento, coloca a lenha, pega o cutelo e sai. Abraão e Isaac viajam 3 dias. Abraão manda seus servos esperarem e diz para eles que Isaac e ele voltarão logo. Ele sabia o que ia fazer, mas ele não confiou nas circunstâncias, e sim confiou em Deus. Se Deus estava pedindo para fazer isso, era porque Deus sabia o que ia entregar a Abraão. E assim ele foi. Ele não duvidou, ele não questionou. Olha que dentro da caminhada, quem o questiona é Isaac. Porque Isaac pergunta a seu pai, ou seja, pergunta a Abraão, onde está o carneiro para o sacrifício? Abraão não sabia onde tinha carneiro algum, mas Abraão diz que Deus providenciará o cordeiro. Deus é quem vai providenciar, não sou eu. Você tem confiado em Deus de que forma? Você tem colocado a sua vida no altar do Senhor? Lembre-se que Deus criou o ser humano para a glória dele. Deus usa o salmista para nos trazer à memória que todo ser que respira louve ao Senhor. Você tem louvado ao Senhor? Abraão não mediu esforços para fazer aquilo que agradava a Deus. Ele foi além das circunstâncias. Você tem ido além das circunstâncias? Ou você tem se prendido ao seu tempo, às suas atividades, às suas coisas? Olha que Abraão constrói um altar e amarra Isaac sobre ele. O que é que você tem depositado no altar do Senhor? O que você tem depositado no altar do Senhor tem sido algo que verdadeiramente agrada ao Senhor? Você tem convicção que está fazendo aquilo que apraz ao Senhor? Ou você tem dito isso? Não. E vai fazendo uma lista do que não deve ser tirado da sua caminhada, da sua trajetória, porque você tem dito isso é meu. Olha que Abraão nos deixa um ensinamento de que tudo é de Deus. E que Deus é quem dá o verdadeiro direcionamento para todas as coisas. Pois quando o filho perguntou sobre o sacrifício, ele respondeu, Deus proverá para si. Você e eu precisamos andar nessa confiança. Devemos seguir esse modelo. Ele é considerado lá em Hebreus capítulo 11, o nosso pai na fé. Porque ele creu além das circunstâncias. Ele confiou exclusivamente em Deus. Ele respondeu com inteira convicção, Deus proverá para si o cordeiro. Que tipo de confiança temos tido no Senhor? Temos realmente tido os nossos olhos fitos exclusivamente no Senhor? Ou temos dito, eu creio em Deus, mas determinadas coisas quem faz sou eu? A nossa confiança não pode ser dessa forma. A nossa confiança precisa ser exclusivamente na palavra de Deus. Palavra esta que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada de 2 gumes, que faz divisão entre a alma e o espírito, junta e medula, e conhece o intento dos nossos corações. Palavra essa que o Senhor diz a respeito dela. Passa-se os céus, passa-se a terra, mas minha palavra não passará. Palavra essa que ele disse a Jeremias 1:12, viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Olha que lá em Levítico 23:19, fica bem claro para nós que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus promete, ele cumpre. Quando ele fala, ele faz. Por isso que Abraão diz, Deus proverá. Porque o Senhor tinha dito a ele que ele ia ser pai de uma grande nação. E que ia ser através de Isaac. Se ele estava pedindo Isaac, ele sabia o que ia fazer depois. E olha que no diálogo de Abraão com os seus criados, ele diz que ele e Isaac vão oferecer o sacrifício, mas que os dois voltam juntos. Iremos e voltaremos. Porque ele não olha para as circunstâncias, mas ele olha para aquele que é Senhor de tudo e de todas as coisas. Então Abraão constrói o altar, amarra o filho, coloca em cima, pega o cutelo e diz, não é isso que Deus está pedindo, é isso que eu vou fazer. Quando Abraão ergue o cutelo para imolar Isaac,
um anjo o impede e lhe diz que ele provou temer a Deus, ou seja, que Abraão provou que teme a Deus, que Abraão demonstrou que confia exclusivamente em Deus, que Abraão realmente se encontra no centro da vontade de Deus. Você tem se encontrado no centro da vontade de Deus? Você tem feito aquilo que apraz a Deus? Abraão, depois de ter colocado o filho no altar, depois de ter levantado o cutelo para imolar, quando o anjo bradou para ele não fazer isso, Abraão vê um carneiro preso entre um arbusto e sacrifica o animal no lugar de Isaque. Foi o primeiro sacrifício que aconteceu em prol do ser. Isso tipificando o que ia acontecer lá na frente. Porque o Senhor tinha dito à antiga serpente, lá em Gênesis 3,15, que ia enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E estava falando a respeito do seu único filho, do seu filho unigênito. E olha que lá em João 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Abraão creu na ressurreição de Isaque. E Deus mostrou para ele que isso o faria. Abraão chama o lugar de o Senhor dará o que for preciso, quando se cumpre a palavra que ele dá a cada um dos que o invoca. Você já tem dado ouvido à voz do Senhor? Tem ouvido o que ele tem pedido a você? A minha oração é que Deus sempre nos dê discernimento de qual é a vontade dele nas nossas vidas, para que ele, tão somente ele, seja exaltado, engrandecido e glorificado. Porque ele deve ser em todo tempo e lugar a razão da nossa existência. Ele deve ser o tudo para nós. Porque ele é quem acrescenta todas as coisas que o ser necessitar. Por isso que não é por acaso que ele nos diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Olha que na prova que Deus faz a Abraão, e Abraão passa no teste, porque ele não confiou nas circunstâncias dele, mas ele confiou na palavra de Deus. Ele depositou o seu ser diante de Deus. E Deus, o que é que faz? Deus novamente promete dar a Abraão numerosos descendentes. Vou só repetir o texto para que você veja. Porque Deus diz a ele, por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente, farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações da terra. Ou seja, você e eu somos abençoados hoje por causa da obediência de Abraão. Pois você fez o que eu mandei, o Senhor contempla e diz a Abraão, você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram todos juntos para Beceba, onde Abraão ficou morando. Você tem estado no centro da vontade de Deus? Se não, hoje o Senhor te dá esta oportunidade. Renda-se a Ele através de Jesus, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer ser achado na presença de Deus, então renda-se a Ele, através de Cristo Jesus, o Senhor, porque é Jesus o Salvador de todo aquele que nele crê. Que Deus te abençoe, abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua parentela, seja com os teus descendentes. Enfim, que tudo e todos seja encontrado no centro da vontade de Deus. Que Ele te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Esta é a reflexão de Gênesis capítulo 22, versos de 1 a 19, para que você pense o que Deus tem te pedido, você tem oferecido a Ele, e você possa dizer, como disse Abraão, eis-me aqui.